Já estamos de volta com Manhã da Piedade nesta terça-feira de carnaval. Pois é, quando a gente pensa nessa palavrinha carnaval, todos já começamos a fazer aí programações, planejamento para viajar com a família, né? Para curtir alguns dias de descanso ou mesmo de folia, para quem gosta, né? Mas longe da rotina de trabalho, não é isso que vem à nossa mente? Pois é, mas aí, gente, vem uma dúvida que é muito comum nesta época, que é em relação ao feriado. Pois é, hoje é terça-feira de carnaval. Será que hoje é feriado? Que dia de fato é feriado? Bom, e para aquelas pessoas que não conseguem o merecido descanso nesta época, né? Aquelas pessoas que precisam trabalhar, aí ela fala, poxa, eu vou trabalhar em pleno feriado. Quais são os direitos dessas pessoas? É sobre este assunto que nós vamos conversar agora aqui no programa com a especialista em direito trabalhista, Amanda Bonaccorsi. Amanda, bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Pois é, Amanda, hoje é terça-feira, nós estamos trabalhando. É feriado hoje ou não? Então, a terça-feira de carnaval ou a quarta-feira de cinzas, ele não consta no nosso calendário nacional como feriado. Então, nos feriados nacionais, carnaval não tem essa folga na terça-feira, não tem a folga até o meio-dia de quarta, mas é dado a possibilidade dos municípios de trazerem leis municipais, então a gente fala que é lei local, em que possibilite, em que traga determinado esse feriado. Então a gente tem que verificar, na verdade, a legislação local. Legislação municipal, então? Municipal. Aqui em Belo Horizonte não é? Belo Horizonte tem uma legislação em que temos feriados na terça-feira para o comércio. Ah, específico para o comércio. Isso. Fora da legislação municipal, podem haver convenções coletivas que determinem essa folga na terça-feira de carnaval. Mas aí tem que ver de acordo com cada categoria profissional se foi feita essa convenção. Então, feriado nacional não é? Não é, não temos direito a esse feriado. E no nosso caso aqui de Belo Horizonte, a gente tem só as pessoas que trabalham no comércio que tem esse feriado. E assim mesmo só na terça-feira. Não é nem estadual, então. Cada cidade tem lá Pode a ser sua diferente. legislação específica. Exatamente. Então tem que consultar sempre o local onde a pessoa vai morar. Por exemplo, Rio de Janeiro, que tem até essa tradição muito do carnaval, grande, tem o feriado decretado geral. São Paulo não tem feriado. Pois é, e aí as pessoas podem negociar isso direto com o empregador? Tem essa possibilidade? Olha, quero viajar, quero descansar. Tem. Nós temos duas a três possibilidades. Primeiro, é a possibilidade de fazer uma compensação no próprio mês, aí a gente pode, a lei mesmo, a CLT, possibilita quem tem o vínculo de emprego formalizado, né, carteira assinada, de fazer a compensação dentro do próprio mês, até pode ser, sem ter nada expresso. Pode ser de uma forma verbalizada mesmo, com o empregador ou até mesmo por escrito, de fazer a compensação nas horas que seria um chamado banco de horas, né? Esse banco de horas, se for feito individualmente, pode ser feito até a compensação dessas horas em até 6 meses, se for feito individualmente. Se for por convenção coletiva, pode ser em até 1 ano. Então, ele pode, sim, deixar de trabalhar nesse dia e essas horas depois ele compensando em outros dias, ou em outro dia, né? Um dia que não teria que trabalhar, trabalha. Ou então ainda também pode trocar, trabalhar na mesma semana que eu falo, né? Não deixou de trabalhar na terça-feira de carnaval, mas é uma atividade, por exemplo, que tem atividade no sábado, normalmente não trabalha no sábado ou trabalha no domingo, enfim, um outro dia que ele não trabalhasse. Pode compensar no sábado, mas tem que ficar atento a esse período aí, então, atento ao período. Se for individualmente, é no próprio mês? Se for individualmente, até 6 meses. Até 6 meses. Por escrito. Tem que ser por escrito, tem que né? O banco de horas. registrado, documentado. O banco de horas, sim. Se for na mesma semana, aí não precisa. Não há essa necessidade. Pois é, e agora, caso a pessoa tenha programado uma viagem já com antecedência e não comunique, não tenha autorização ali expressa do empregador e ela resolve faltar ao trabalho mesmo nesses dias, o que pode acontecer com essa pessoa? É a outra possibilidade, né? O empregador não te dá a possibilidade nem de compensar, não aceita, fala que você quer que você vai trabalhar, então você vai ter uma falta. E essa falta não está na legislação como uma falta justificada, não tem justificativa, você está faltando por um prazer seu lazer, sua vontade. Não está doente nem nada, Isso, né? Não está doente, não casou, ninguém faleceu, graças a Deus, enfim. Exatamente. Você está querendo se divertir, descansar, relaxar. Então você vai ter o desconto do dia de trabalho. E aí a legislação autoriza. Quando você tem uma falta injustificada, o descanso semanal que é remunerado, via de regra naquela semana, ele também vai ser descontado. Então é uma falta como qualquer outra. Se você não for,
você não recebe por aquele dia e também pode ter cortado o descanso semanal remunerado. Tá, então a pessoa, de certa forma, vai ter que pagar por aquele dia. Não vai receber, pode ser uma opção, Isso. né? Diferente por exemplo, em repartições públicas, não que seja obrigatório, mas as repartições públicas, via de regra, eles colocam um ponto facultativo. Exatamente. Né? Aquele ponto facultativo, vai trabalhar quem quer. E ninguém vai, né, gente? A verdade é que assim, né? Muito difícil, pode ir. Mas se não for, não vai ter o desconto. Porque é a pessoa que vai decidir se ela vai ou não, né? Isso, a pessoa que vai decidir se vai ou não. Uma coisa importante é que isso também tem que ficar determinado, né? Previamente. Um outro ponto que eu até esqueci de falar quando você me perguntou a questão de se pode compensar, se não pode. Pode ser que o empregador dá os dias. Libere. Libere. Dia, Exatamente. E aí você não precisa nem de compensar. Isso é deliberado pelo empregador e depois, posteriormente, também, se ele falou uma vez que vai te dar, vai poder mudar de ideia depois. Falar, não, agora eu quero que você pague aquelas horas. Tá, não. o que ele falou inicialmente é o que vale ali. É o que vale. É bom que esteja documentado, mas não há essa necessidade. É bom que esteja documentado para quê? Pra gente conseguir comprovar. Mas não tem essa necessidade também, não. A fala já é o suficiente. Porque tem ponto facultativo só no serviço público, né, Amanda? Serviço público. Pelo menos até hoje, nunca vi. Empresa privada não quem quiser vem, quem quiser não vem. Não tem essa possibilidade, né? É bem difícil. Agora, em relação ao empregado, empregada doméstica, muda alguma coisa? Não, também não muda nada. Empregado doméstico, a gente também segue o calendário dos feriados nacionais e, eventualmente, quando há os feriados municipais, também tem que ser cumpridos, né? Empregada doméstica, via de regra, com mais facilidade, a gente vê essa questão da compensação. Né? Pô, uma pessoa que está mais próxima, uma pessoa que trabalha na sua maior intimidade, que é, né, a gente até colocar asilo inviolável, a casa, a residência. Então, querendo ou não, ela conhece, mas tem um relacionamento diferente de quando tem um empregado urbano, um empregado rural. Então, muitas vezes, com mais facilidade, as pessoas conseguem chegar nesse consenso, conseguem conversar, enfim, né, e resolver essa questão do carnaval e ou até outros feriados também. Tá, hoje é terça-feira de carnaval, amanhã é quarta-feira de cinzas. Muita gente só começa a trabalhar meio-dia, né? Então, a gente segue, na verdade, uma rotina do comércio. Do comércio. Porque muitas empresas também não abrem, né? Isso, no comércio, essa questão de trabalhar a partir das 2, normalmente a partir do meio-dia, também vem da regulamentação do comércio. Por que muitas empresas não abrem? Porque como o comércio todo não parado, abre, né? aí não tem restaurante funcionando, não tem loja, não tem conveniência. Então, as pessoas acabam seguindo mesmo, né? É diferente quando o comércio abre e além do que todo mundo trabalha, né? Por exemplo, quando o comércio abre domingo, na época de Natal, ninguém vai trabalhar domingo, né? Exatamente. Nenhum empresário abre domingo. Mas aqui, normalmente, a gente segue por isso. Também... Mas o empregador pode exigir, como eu disse, esse trabalho. Que é um direito dele. Na verdade, para ele é um dia normal de produção, normal. Então, pode trabalhar normalmente, sem ter que te compensar, sem ter que pagar. Também pode acontecer quando é dia de feriado, por exemplo, como a gente disse no comércio. É feriado. Mas o comércio vai abrir. Teve autorização, então, enfim, local para abrir, vai abrir. Aí o empregado vai ter que trabalhar. Aí ele tem direito a folgar num outro dia, ou tem direito a receber aquelas horas que ele trabalhou na localidade que era feriado do carnaval, no nosso caso aqui só para o comércio, receber com 100% de aumento, receber em dobro ou de acordo com o que já na convenção coletiva, se for mais favorável. Agora, pois suponhamos que fosse, não sei, 7 de setembro, né? Feriado. É feriado mesmo. Feriado nacional, né? Então, o empregado é convocado a trabalhar naquele dia. Ele deve ir, é isso? Se ele tiver algo, já um compromisso, como é que deve ser essa negociação, Amanda? Essa negociação, nesse caso, vai ser bem no caso a caso. É o diálogo mesmo. É o diálogo. É claro que se ele trabalhar, como eu disse, como qualquer outro feriado, ele vai ter direito a uma outra folga. E é claro que se ele trabalhar e não tiver a outra folga, ele vai receber a mais, né? Então, assim, não vai ficar, vamos dizer, 100%. barato, sem nada. Vai receber em dobro, né? Receber a mais. Mas essa questão, eu sou obrigada, não sou obrigado, o empregador, a gente coloca ele que dirige a atividade econômica, independente do que seja que está sendo explorado, né? E ele que organiza, ele que determina a forma de produção, enfim. Por isso, inclusive, que o empregado, um dos requisitos para ser empregado é que você não tenha plena autonomia, você seja subordinado. Então, se ele está organizando, ele está requerendo isso, passa pelo esse poder, que a gente fala, o empregador tem alguns poderes, e um dos poderes é essa organização da atividade. É claro que a gente tem também regulamentado, ainda minimamente no caso da nossa legislação brasileira, chamado direito de resistência. Então,
Então, o empregado pode ir lá, tentar conversar. A gente sabe que isso na prática é um pouco difícil. É difícil, é delicado, né? De ser de igual para igual essa conversa. Mas, pelo menos, teoricamente, ele pode conversar. Mas esse realmente tem que ser bem na conversa, no diálogo, para tentar se justificar e tentar colocar para o empregador. Agora, caso ele não tem jeito, vou ter que vir trabalhar, aí ele tem, vamos dizer, essa contrapartida, né? Que é ou ter outra folga ou ter a remuneração a mais. E o empregado pode escolher isso ou não? O empregador tem o direito de decidir se ele vai pagar o dobro ou se ele vai dar uma folga para o empregado. Teoricamente, pela lei, isso vai ser negociado. Mas, via de regra, né? A gente sabe, no dia a dia, o empregador vem e coloca, né? Vai ser no diálogo? Vai. Mas, via de regra, como é o empregador que tem ali um maior poder aqui nessa relação, a gente sabe disso. É para isso que o direito do trabalho existe, inclusive, diante dessa hipossuficiência, né? A gente coloca, é uma relação em que a gente tem um desequilíbrio, né? Uma desigualdade então, aí, né? O direito vem para tentar equilibrar a relação jurídica. Então, ele pode tentar dialogar, mas acaba que ele vai cumprir no final, como foi determinado. Tá, e aí suponhamos que ele vai optar, então, por dar uma folga referente àquele dia trabalhado no feriado. Em quanto tempo tem que ser essa folga? Naquele mesmo mês? A gente volta à questão de compensação, jornada ou banco de horas. Se houver o acordo, por escrito ou por convenção coletiva, pode ser dentro de 6 meses, dentro do período de 6 meses ou um ano. Se não houver, tem que ser só o que a gente chama de compensação, tem que ser dentro do mesmo mês. Tá. Se for receber, então, ele vai receber em dobro, como você bem disse, né? Isso. Mas se for compensar, não. Se ele trabalhou 8 horas no feriado, ele vai compensar 8 horas. É uma diária, é um dia dele, né? É um dia dele normal. Pois é, e se for um feriado, a pessoa tiver que fazer hora extra, além dessas 8 horas, tá trabalhando no feriado, a carga horária de trabalho dela comum é 8 horas por dia. Ela trabalhou 8 horas no feriado, mas precisou de ficar um tempo a mais, 2 horas a mais. Como que é isso? Você quer saber a questão, considerando que ele vai receber? Isso. Tá. 2 horas então, a as mais. 8 horas vão vir com o dobro. E essas 2 horas a mais vai ser paga como hora extra da hora comum daquele dia. Então, são 2 horas a mais com, no mínimo, 50% do acréscimo. Entendi. Ok. Agora, quando o feriado cai num domingo, por exemplo, no comércio, como que fica, Amanda? Se cai no domingo e não abre, né? Porque tem alguns domingos que o comércio trabalha, tem autorização para funcionar e etc. Se cai no domingo e não há trabalho naquele dia, não vai fazer diferença para o empregado. A pessoa vai ficar em casa descansando, não vai receber. Isso. Se cai no domingo, há trabalho e ele vai trabalhar, trata-se como um feriado normal, tá? Até porque, normalmente, a pessoa, quando trabalha no domingo, porque a gente tem direito a um descanso, o empregado tem direito a um descanso semanal remunerado, em que a Constituição deixa bem claro que ela é preferencialmente aos domingos. Ele não é necessariamente aos domingos. Então, se trabalha no domingo, vai tratar como feriado normal. E aí, se eu trabalhei no domingo, que dia era feriado, eu vou folgar no outro dia, além da minha folga. 2 folgas porque na minha folga já não seria no domingo, se eu trabalhei no domingo. Então, eu tenho descanso semanal. Mas ainda era feriado, eu trabalhei num feriado. Então, eu vou ter minha folga e o dia do feriado que eu trabalhei. 2 folgas nesse caso. A Luciana Aquino, de Joatuba, faz uma pergunta para você, Amanda. Ela está dizendo o seguinte: no caso de a empresa prever folgas no período do carnaval, se ela pode mudar de regra de uma hora para outra, em cima da hora. Assim, ela já tinha previsto uma folga para todo mundo, mas mudou de decisão em cima da hora. E aí a pessoa já tinha feito todo um planejamento, né? Sim. Isso é o seguinte, a empresa, muitas empresas têm o que é chamado de regulamento interno, né? Se isso está dentro de um regulamento interno e foi feita uma alteração nesse regulamento, a alteração só vale para novos empregados posteriormente à alteração. Agora, pode ser que essa empresa, na verdade, ela estava pensando, estava negociando, ver o que ia fazer no carnaval ou não. Então, fala assim, olha, a princípio vocês vão ter folga, eu vou verificar isso melhor mais pra frente. Se foi dessa forma, aí eu entendo, até um entendimento mais particular aqui, de acordo com o que você colocou, que não há motivo, porque não se efetivou nenhuma vez essa colocação, que era uma possibilidade. Tá? Então, realmente não tem como retirar, não. Agora, se já foi assim, se teve carnaval anteriormente, que foi dessa forma, o empregado já trabalhava lá, para esse empregado, realmente, via de regra, isso já era um costume, ele não pode ser alterado, não. Porque já era algo que vinha sendo praticado. O que a gente coloca aqui, e é algo que é mais benéfico ao empregado, integra, passa a fazer parte do contrato de trabalho dele.
Então, essa folga no carnaval já é o que estava vindo sempre, todo ano que estava ali. E é melhor para ele? Claro, ele vai descansar, ele pode ter confraternização com os amigos, com a família, etc. Então, é claro que isso passa a fazer parte, mais benéfico é fazer parte do contrato de trabalho. Agora, Amanda, para quem trabalha nesse regime que a gente chama de 12 por 36, muda alguma coisa para trabalhar em feriados? Não. Não muda. Até com a nossa reforma trabalhista de uns 2 anos, né? 2 anos e pouco, não muda. 12 por 36, a folga são as 36 horas, né? Então, ainda que as 12 horas de trabalho caem no feriado, vai trabalhar normalmente. Tá certo, adorei. Então quer dizer que segunda, hoje e amanhã não é feriado, Nada, Amanda. gente, infelizmente. Mas A não ser que gente... seja no comércio. Aí, terça-feira só também. Só quem trabalha no comércio, então. Não tem como reclamar, né? É, exatamente. Amanda, muito obrigada por ter vindo. Eu agradeço o mais convite, vezes. tá? Muito obrigada. Até a próxima. Até. E você aí de casa, continue conosco. Vou fazer um rápido intervalo. Volto daqui a pouquinho, não saia daí.